Para começar, eu trouxe aqui um esquema bem básico. Vou tentar ser bem sucinto. Vou tentar fazer uma coisa que é quase impossível. E eu sei que eu não vou dar conta, mas, de qualquer forma, é uma tentativa de sintetizar a dinâmica da psique a partir da psicologia analítica, da parte da psicologia junguiana, em um esquema que ajude a compreensão aqui de outros conceitos que virão ao longo dessa manhã. Nós temos um princípio dentro da nossa psique, que é o que nós chamamos de ego. O ego é como se fosse um sintetizador de tudo aquilo que a consciência consegue deter. O que é isso? É o eu. Eu sou João, eu estou dando uma palestra, eu estou em Brasília, eu estou me sentindo ansioso, nervoso por estar nesse papel. Tudo isso que eu estou narrando, né, tudo aquilo que eu atribuo a mim, é uma marca do ego, é uma forma de a gente conseguir perceber o ego no nosso cotidiano. Mas será que tudo isso que eu narrei de fato está acontecendo? Ou será que tem como a gente definir a realidade a partir somente daquilo que o eu consegue olhar, observar, nomear, distinguir? Tem vários outros fatores que estão acontecendo aqui de uma forma subjacente que vão extrapolar esse eu, né? E é isso que nós vamos chamar de inconsciente. Tudo aquilo que escapa à consciência está englobado dentro desse inconsciente. Essa é a base não só da psicologia analítica, da psicologia junguiana, mas de todas as psicologias que estão direcionadas para a análise do indivíduo de uma forma mais global, como a psicanálise, por exemplo. A diferença é que cada teórico ele vai sistematizar a relação entre esse eu e esse inconsciente de uma forma distinta. Nós, na psicologia analítica, vamos distinguir essa percepção entre eu e inconsciente e vamos ter um papel muito importante dentro do inconsciente, que é a sombra. A sombra ela vai ser o porão da nossa casa. O porão da nossa casa não é aquele lugar onde a gente vai guardar tudo aquilo que não tem muito valor, que não tem uma necessidade de estar à mostra, de estar ali disponível. Ou então aquilo que é grande demais, difícil demais, perigoso demais, estranho demais. É ali que a gente vai guardar todo esse artefato. É uma forma de a gente tentar uma compreensão aí básica do que seria a sombra para o inconsciente dentro desse olhar junguiano, né? Na sombra, então, vão estar todos os conteúdos que de alguma forma alcançaram a possibilidade de vir à consciência, mas que a consciência não teve a capacidade, a chance de absorver e assimilar. Então aquilo dali vai descer e vai virar sombra. Além disso, nós vamos ter, de uma forma em antagonismo à sombra, nós vamos ter uma outra estrutura que se chama persona. A nossa casa tem um porão onde a gente guarda um monte de coisa no escuro ali para a gente não sequer perceber que está por ali, né? A sombra é aquilo que fica dentro de um lugar que é indiferenciado, né? Pois é, mas a nossa casa também tem uma fachada, não é verdade? Uma fachada que nós usamos para tentar transmitir para os nossos vizinhos, para as pessoas que estão passando na nossa rua, algum tipo de mensagem. A persona ela vai ser, então, uma atribuição funcional dentro da nossa psique. Ela funciona como? Ela vai pegar algum aspecto que seja meu e ela vai, de alguma forma, dar ênfase, ela vai ampliar aquele aspecto para que seja visto pelo outro de uma forma prioritária e não diante de mim, daquilo que eu sou, diante das minhas inconsistências, das minhas dificuldades. Quando a gente veste uma roupa, a roupa que nós usamos, ela vem do nosso guarda-roupa, não é verdade? De alguma forma, aquilo dali já foi escolhido por eu ter uma identidade com aquilo.
Então, assim, a persona não é que ela vai ser completamente diferente do que eu sou. Não, existe uma relação de identificação com aquilo. Mas eu não posso querer dizer que eu sou a roupa que eu visto. Não é porque um médico sai de casa todos os dias de jaleco e estetoscópio pendurado que ele seja médico 24 horas por dia o ano todo. Não é assim? Tem horas que ele vai ser médico, tem horas que ele vai ser pai, tem horas que ele vai ser marido, tem horas que ele vai ser religioso. Só que a persona, ela muitas vezes, ela cristaliza uma imagem. E aí o tempo todo eu meio que reconheço aquela pessoa não como esse indivíduo plural, mas como o médico. Um outro aspecto que é importante da gente definir aí na nossa persona, nessa estrutura toda, é que existe uma divisão entre essa imagem da consciência e do inconsciente e de um inconsciente mais profundo. Então, nós traçamos aqui uma linha que separa o inconsciente pessoal de uma outra qualidade do inconsciente, que é o inconsciente coletivo. Qual é a diferença? O inconsciente pessoal está muito marcado a partir das nossas experiências, daquilo que nos foi dado por herança direta, né? A história familiar que a gente tem, a nossa capacidade de assimilação da realidade. Tudo isso vai estar mais próximo de nós, mais próximo desse ego. E isso vai constituir um inconsciente, que é um inconsciente pessoal. Então vamos lá, aqui tem, acredito eu, que tenha algumas mães, né? Todas essas mães viveram a mesma experiência de maternagem? Cada uma viveu uma experiência que é uma experiência distinta da outra, não é? Então, assim, teve uma que teve uma gravidez de alto risco e que teve que cuidar muito desse período gestacional e que quando o filho nasceu foi uma realização muito grande e esse filho vem com uma força tal. Teve outra que teve uma gravidez que foi uma gravidez indesejada, mas que manteve essa gravidez e que a partir disso essa relação se construiu. Tem a mãe de um filho, tem a mãe de 5 filhos. Então, cada uma dessas imagens de maternagem, ela vai ter uma experiência que é uma experiência pessoal do que é ser mãe. E isso vai constituir algo dentro desse inconsciente pessoal. Toda vez que se acionar a ideia de mãe, essa pessoa ela vai estar investida por um papel, mas um papel que tem muito da sua história, da mãe que teve, das mães que presenciou. Não é assim? Só que se a gente for pensar em todas as mães, a gente vai fazer um compilado de uma série de atribuições que são muito semelhantes, como cuidar, nutrir, proteger, né? Essas coisas elas não têm uma similaridade muito grande? Então a experiência de mãe de cada pessoa, de cada mulher no caso, né, ela vai, de alguma forma, vai constituir algo dentro desse inconsciente coletivo do que diz respeito a ser mãe. Ser mãe hoje, ser mãe no século XII, ser mãe na China, ser mãe... Todas as mães do planeta, elas vão ajudar a construir uma imagem de mãe que é uma imagem genérica do que seria ser mãe. E ali você vai ter várias faces de mãe, né? Você vai ter a mãe que é mais terna, que envolve mais o filho, que é um aspecto da maternagem. Você vai ter a mãe que é uma mãe possessiva, devoradora, que é outro aspecto da maternagem. Ali você vai ter uma pluralidade de faces dentro dessa ideia de mãe que vão construir aquilo que a gente chama de arquétipo. Existe um arquétipo materno, ou seja, é uma imagem de uma mãe genérica que carrega todas as possibilidades de maternagem e que, de alguma forma, esse arquétipo ele é retroalimentado cada vez que uma mulher pare uma nova criança ou até mesmo quando adota uma nova criança e faz nascer dentro dela esse
esse chamamento de maternagem. Os arquétipos, então, eles vão corresponder a uma série de formatos pré-concebidos para tudo que existe. Eu usei aqui o exemplo de mãe porque é um arquétipo que não foge de nenhum de nós, né? Todos nós, mesmo os que têm paternagem negada, mas maternagem é uma coisa que a nossa espécie é uma espécie que sem maternagem ela não sobrevive. Então é por isso que eu trago esse exemplo, por ser um exemplo que toca a todo mundo de uma forma mais ampla, né? De uma forma quase que genérica. Quase não, genérica, né? Todo mundo tem essa experiência. Só que tudo é arquetípico. Nesse lugar que eu estou hoje, eu estou vivendo um papel que é um papel arquetípico. Um papel de palestrante, de professor, ele é um papel arquetípico. Por quê? Porque já existiram professores na história da humanidade desde sempre. Sempre que alguém precisou ensinar algo para outra pessoa, a função que se estabelece é uma função muito semelhante. O professor ele tem esse dever de estar ali instruindo, de estar transmitindo uma informação, de partilha. E esse papel, ele é um papel quase que universal. Todos os professores são iguais? Não. Cada professor vai atuar de uma forma, vai ter uma didática própria, vai ser uma classe, uma categoria de professor diferente dos demais. Não é assim? Então, o professor é arquetípico, a mãe é arquetípica, a prostituta é arquetípica, o brigão é arquetípico, qualquer papel, qualquer função que se estabeleça, não existe nada de novo sobre a face da Terra. A gente vai estar sempre repetindo algo que já foi feito por outras pessoas e que, de alguma forma, alimentaram um arquétipo, um olhar mais coletivo, mais genérico sobre aquele determinado tema. Do outro lado, nós vamos ter os instintos. Os instintos estaria para o arquétipo no funcionamento do nosso corpo, na manutenção do nosso corpo, na manutenção biológica do nosso corpo. Então, assim, uma pessoa com fome é capaz de matar outra. Não duvidem disso. Por mais civilizados que vocês sejam, mas que nós sejamos, né? Mas, de alguma forma, numa situação limítrofe, o instinto vai vir de uma forma mais bruta, de uma forma mais inteira, e ele vai atuar promovendo uma mudança que muitas vezes vai até contra toda essa civilização que a gente recebe, que a gente assimila ao longo da vida. Então, é lembrar que o instinto é a nossa parte animal, vamos colocar assim, enquanto que o arquétipo é a nossa parte espiritual. Dá para fazer esse jogo. E tudo isso acaba sendo... esqueci de um pequeno detalhe. Existe uma ponte entre esse nosso inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Dentro da psicologia analítica, nós vamos nomear essa ponte de ânima e ânimos. É um conceito amplo e complexo que eu não vou abordar aqui, mas é a parte feminina que existe dentro do homem e a parte masculina que existe dentro da mulher. É só isso? Não. Ela é o nosso contrário. Ela é o outro lado. Ela é a face que, de alguma forma, está menos próxima da consciência, está menos próxima daquilo que a gente experimenta no nosso cotidiano, está menos próxima daquilo com o que eu me identifico, mas que é a partir disso que a gente vai acessar esse lugar, que é um lugar mais profundo. Mas, como eu disse, esse assunto não é assunto para a gente abordar aqui hoje, tá? Toda essa dinâmica do inconsciente, da consciência, do inconsciente pessoal, do inconsciente coletivo, é permeado por afeto. O conceito que a gente tem dentro da psicologia analítica sobre afeto é a emoção. Mas é a emoção que vem de uma forma pura, intensamente clara, transparente, forte, mobilizadora.
Então, assim, a gente pode pensar que o afeto ele é o agente que, de alguma forma, ele agrega e ele organiza a nossa psique a priori. É a cola. Se eu tenho com você uma relação de afeição, uma relação afetuosa, seja um afeto positivo ou seja um afeto negativo, eu estou vinculado a você. Né? Então, se eu sinto ódio de uma pessoa, eu não consigo esquecer dela, não é assim? Eu não consigo me desprender da imagem dela. Por mais que o ódio seja dos afetos, aquele que a gente mais rechace, que seja o menos confortável de a gente poder experimentar, mas o afeto ele é o que gera amálgama dentro da nossa dinâmica psíquica. E assim sendo, ele vai participar de todo esse processo. Tudo que nós vivemos, tudo que nós experimentamos deriva de uma dinâmica afetiva. É um afeto que se manifestou. E aí, assim como os arquétipos eles são universais, os afetos também são universais, não é? Quem está sentindo raiva, está sentindo raiva do mesmo jeito em todos os lugares do mundo. A raiva afeta da mesma forma todas as pessoas, cada um reage de uma forma diferente, mas a experiência da raiva ou de qualquer outro afeto, da raiva, da vergonha, do desejo, do qualquer afeto, ele toma a gente de uma forma muito global. Não só global por atender a toda a humanidade, mas também na nossa individualidade, dentro do nosso psiquismo, ele é global. Se eu peço para que você se concentre no momento mais emocionante da sua vida, aí você fala, o momento mais emocionante da minha vida foi quando eu consegui comprar uma casa. E eu pedi para você ficar tentando reconstruir na sua imagem, nas suas memórias, aquele dia, aquela hora. Daqui a pouco, seu coração já não está batendo no ritmo que estava batendo antes. A sua temperatura já não é mais a que você estava apresentando antes. Você pode se emocionar, você pode vir a chorar e tal, ou seja, o seu corpo ele é impregnado por aquele afeto e ele reage a esse afeto. Da mesma forma, a nossa psique ela também vai ter uma participação imediata quando o afeto nos toca, quando essa energia chega até nós. E é imediato. Não tem como você guardar o afeto para daqui a pouco, não tem como você definir que ele passe, né? Falar, não quero mais sentir isso. A gente continua sentindo, ele vai embora na hora que ele cumpriu a função dele. E a depender da forma como a gente aceitou essa função. O Jung dizia que os afetos são deuses que nos visitam. Aí imagina, se um deus bate na sua porta e você mantém a porta fechada. O que vai acontecer? Quem é que pode mais? Quem está dentro segurando a porta ou um deus que está do lado de fora? E um deus quando te visita, será que ele vem à toa? Ele sai lá do lugar dele para vir te visitar à toa? Às vezes é melhor a gente deixar ele entrar, né? Deuses costumam carregar graças. Quando não cultuados, eles trazem desgraça. Mas é legal deixar entrar o afeto, é legal permitir que o afeto seja um mediador, um modulador das dinâmicas da nossa vida. E sendo legal ou não, nós estamos submetidos a isso. Então, é aquela religião que eu gosto muito, aceita que dói menos. Né? Assim, se a gente deixa a coisa fluir, ela tende a resistir por menos tempo. E toda essa história aí, todo esse desenho, é mediado por um princípio que nós chamamos de self. O self é a definição que o Jung deu para a totalidade psíquica. É o todo manifesto. Ou seja, todo é todo. É o todo-poderoso, é o todo... É tanto que ele identificou muito isso com a imagem de Deus. E que foi o grande problema, o calo na vida do Jung foi justamente esse, né? Por ele
reconhecer isso e identificar isso como uma projeção que nós criamos para um ser que está fora, ele foi acusado de ser místico, de ser um lunático religioso, de ser justamente por ele reconhecer que em toda a história da humanidade se acredita num princípio que é um princípio regulador, um princípio maior e que abarca a totalidade e que de alguma forma rege, isso não é uma realidade senão psíquica. Se isso atravessa a todos, é porque isso é um arquétipo, e um arquétipo que merece consideração. Segundo ele, esse é o arquétipo que mais merece a nossa consideração, justamente porque, se ele é total, ele possui dentro dele todas as possibilidades. E isso vai ser muito importante para que a gente possa compreender mais adiante a ideia do trauma. Tá? E lembrando uma coisa, se é todo, não é Deus, o Deus bom, o Deus da beleza, da justiça, da certeza, é o Deus do todo. O Deus do todo abarca o bem e o mal. Abarca o desejável e o indesejável, todo é todo. Não é o todo que eu quero, não é o todo que a consciência tem uma identificação maior. Não, é um todo de uma forma literal, tá?